pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE. Hoje nós vamos ter um seminário um pouco diferente do nosso formato padrão. O palestrante de hoje é o João Dávila, daqui do INPE, que nesse seminário, na forma de perguntas e respostas, vai explicar as vantagens, os aspectos legais, os procedimentos para registro de software feito através do INPE. Nós temos um roteiro para seguir de perguntas e respostas, e também vamos estar aberto para qualquer pergunta e resposta que os participantes tiverem. O João Ávila é formado em Geografia e com especialização em Geografia Física pela USP, mas no INPE ele tem atuado no NIT, no Núcleo de Inovação Tecnológica, desde 2007, na gestão de propriedade intelectual do INPE. Fez parte do grupo gestor do NIT, é procurador do INPE para atuar junto ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Desde 2020, ele tem feito a mesma função na COGPI, a recém-formada Coordenação de Gestão de Projetos e Inovação. Então, João, eu agradeço novamente a sua disponibilidade em participar e eu pediria a todos que esperassem um pouquinho, que eu vou apresentar rapidamente o ponto de vista da CAP, de coordenador da CAP, por que essa palestra é importante e por que a gente tem que começar a seguir esses procedimentos. Vocês estão vendo o slide principal, um título, certo? Então, vamos lá, são poucas coisas. Por que o registro de software é importante para a CAP, para o Programa de Pós-Graduação? Nós somos avaliados pela CAPES, que é uma agência do governo, do Ministério da Educação, que ela verifica cada programa de pós-graduação, o que ele produz, o que ele contribui para a sociedade brasileira. E essa forma de avaliação tem mudado. Até 2017 tinha uma grande preocupação com publicações. Quer dizer, um programa bom é um programa que publica bastante. De lá para cá já houve uma discussão bem anterior a isso, em que começou a se levantar que, além das publicações, um programa de pós-graduação ele tem que ter inovação, ele tem que ter impacto social, ele tem que fazer alguma diferença no contexto que ele existe. Então, um programa de pós-graduação tem que declarar e demonstrar relevâncias para a sociedade, por exemplo. E um dos itens que é medido e usado para avaliação a partir de 2017, inclusive agora nessa última avaliação que nós tivemos, são os impactos tecnológicos e sociais. Então, produtos tecnológicos que antes eram pontuados, mas com um valor bem menor, agora eles têm uma pontuação melhor. E um produto tecnológico é, por exemplo, uma patente ou registro de software. E também existe uma parte da avaliação que ela tenta medir a aplicabilidade do conhecimento. E ao criar um software, você está demonstrando, está divulgando, você está propagando a possibilidade de alguém usar o conhecimento que você fez para resolver um problema correlato. Então, essa é a razão de registro de software e patente ser importante para a CAP. Por que é relativamente fácil, também pensando na CAP, pensando na CAP no contexto do INPE? Muitos de vocês que estão fazendo pós-graduação vão desenvolver um software mais cedo ou mais tarde para criar a sua tese, sua dissertação, para demonstrar um conceito, às vezes até como parte de uma disciplina. O professor da disciplina vai dizer, faça um módulo, faça um software que demonstre um conceito. Então, o software para a gente na CAP é um byproduct natural, quase uma consequência, mas muitas vezes a gente faz e a gente tem histórias de guerra para contar, de teses, por exemplo, que foram feitas que uma figura foi gerada através de uma combinação de softwares irreprodutível, que uma pessoa, para reproduzir aquele resultado, aquela tabela, aquela figura, teria um trabalho muito grande, porque foi tudo feito meio na base do copia e cola, e um script chama outro, o que, na hora de você publicar a tese de dissertação, você pode fingir que não aconteceu. Mas a verdade é que se a gente tiver um pouquinho mais de esmero, um pouquinho mais de trabalho, o que você vai desenvolver para a sua tese de dissertação pode virar um produto de software, pode ser registrado. Patenteável ou não, que a gente vai aprender hoje, por quê? Então, é um incentivo para a gente ter um trabalho para fazer uma dissertação, um pouquinho de trabalho a mais, você pode registrar o software, organizar e registrar o software, e ele pode, às vezes, ser até mais útil do que a própria dissertação. É um impacto social que a gente gostaria de demonstrar dentro do programa. E, finalmente, por que é interessante para você como aluno ou orientador? Por que é interessante registrar um software? É a formalização de um produto do seu esforço. Você fez aquilo, você usou aquilo para escrever um paper ou uma tese, mas você também pode virar e falar, olha, o esforço também conta, não só o resultado. Conta, por exemplo, na plataforma Lattes, que ela permite que você registre com a patente um programa de computador registrado. E, por experiência própria, eu já vi que pessoas, às vezes, que fazem concurso, eles listam no Lattes software sem registro. E software sem registro, ele, para algumas bancas de concurso, ele não existe. Porque a pessoa, olha, fiz isso aqui, mas não tenho comprovação, não tenho registro, não tenho número, não tenho uma autoridade certificando que ele existe. Por outro lado, alguns concursos públicos, quando você for entrar na carreira acadêmica como professor, como pesquisador, isso pode ser um diferencial.
Então, é um incentivo para os nossos alunos, também para os nossos docentes que tentem registrar software. E a parte da minha apresentação era só essa. Agora a gente vai passar um bate-papo com o João Ávila, que está aqui ouvindo a gente, justamente sobre como isso funciona dentro do INPE. Certo? Então, ele não vai apresentar, a gente vai só bater o papo. Bom, Ok. novamente, João, muito obrigado. Nós já fizemos assim, conversamos sobre algumas perguntas, a gente já trocou umas figurinhas, mas acho que é interessante apresentar para o pessoal, até para ver se alguém identifica alguma dúvida, tem mais alguma ideia que ele possa complementar. Certo? E a primeira pergunta que a gente diga. Eu agradeço a presença de vocês aí, né, de todos que estão interessados no registro de software. Acho que é um ativo muito importante, tanto para o INPE, que é o titular e que promove a infraestrutura para o aluno poder fazer o curso de pós-graduação, quanto para o autor, né, que, como você bem disse, né, ele conta ponto no Lattes, conta para avaliação no curso de pós-graduação também, é importante nesse sentido, e também para os concursos. Então, eu fico à disposição de vocês aí a qualquer dúvida aí. Vamos, então, iniciar aí com você o roteiro daquelas perguntas que havíamos feito, né? E com as Isso. respostas já previamente feitas. Obrigado. Rafael, Sim. ele podia apresentar a trajetória dele no INPE. Desculpa. O Projetar? Ávila se apresentar a trajetória no INPE que ele fez. Minha trajetória? Sim, eu trabalho no INPE desde 1986, entrei numa área de treinamento no INPE e de difusão, percorri durante o curso de Geografia e Especialização, trabalhei com alguns pesquisadores na antiga OBT, a doutora Evelyn Márcia, na área de sensoriamento remoto ligado a recursos aquáticos. Depois também emigrei um pouco para a área de meteorologia por satélite, né, onde eu trabalhei com o doutor Nelson Ferreira, durante o curso que eu fiz, né, na USP, e houve uma oportunidade de trabalhar com uma geógrafa na área de difusão de conhecimento, junto com o Campus Brasil, que era o centro regional para a América Latina e o Caribe, onde a gente ministrava o curso Lato Sensu de sensoriamento remoto do INPE. E ali eu trabalhei por 8 anos na difusão, até que, por ocasião da gestão, essa área não pôde continuar, e porque a geógrafa, na ocasião, se aposentou e tal, e aí eu fui convidado em 2007 para trabalhar no núcleo de inovação tecnológica que tinha sido criado naquela época, justamente para buscar essas informações que estavam, né, perdidas um pouco dentro do INPE, e foi organizado o NIT. Então, desde 2007 até o presente momento, eu faço parte, né, sou o gestor da propriedade intelectual do INPE, trabalhei no grupo gestor, né, com o Dr. Chamon, com várias pessoas de várias áreas, Fátima Matiello e tudo mais, e até o momento o NIT ele foi interrompido agora em 2019, mas voltou agora. Então, nós temos um programa, o GGNIT, né, que cuida da política de inovação do INPE. E eu estou dentro da coordenação de gestão de projetos e inovação, né, com o coordenador Renato Branco, né, continuando com esse trabalho, né, que é importante. Um processo de propriedade intelectual é muito duradouro, a patente dura 20 anos, então você tem que fazer a gestão disso para não perder isso no NPI, né? Mas o mais importante, no caso de uma patente, é atender aos seus requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que é outro tema que a gente pode discutir mais aprofundadamente em outro momento. Existem vários ativos, tem a questão da marca, desenho industrial, software, topografia de circuito integrado, são todos ativos que eles são amparados por leis específicas. No nosso caso aqui, nós estamos falando de registros de programa de computador, e são amparados pela lei de software e a lei de direitos autorais, a 9.610 e a 9.609. É importante dizer que o software no INPI, ele não é obrigatório o registro, mas ele traz uma segurança jurídica para o titular do registro, né? No caso de haver algum mau uso do software ou alguma questão legal, né, ilícita, você, tendo o registro do software, você consegue acionar, né, os meios legais para você se defender daquele mau uso. Então, basicamente isso. Podemos continuar. Podemos. Essa sua resposta, na verdade, ela já é a parte da primeira pergunta. Por que registrar um software?
Sim. Porque dá mais trabalho do que não registrar. Então, as vantagens você começou a explicar. Se puder só complementar, então, comprovar a autoria. Você pode comprovar a autoria, um minutinho só. Aqui. Só um minutinho. Bom. Então, assim, comprova a autoria e garante a segurança ao detentor, caso haja uma disputa judicial, né? Eu acho que, basicamente, é isso. Ele não é obrigatório, mas ele é importante para a instituição, uma vez que você usa os recursos da instituição, a infraestrutura, você está no programa de pós-graduação, então você não faz nada sozinho, né? O autor, o aluno ali, ou seja, quem for, não faz nada sozinho, ele tem uma coorientação, ele tem uma orientação. Então, faz parte aí, Rafael, eu vou meio falando as coisas mais ou menos na forma como, não necessariamente seguindo o roteiro, mas eu posso, de repente, atravessar um pouquinho aqui. Perfeito. Porque é importante dizer que o orientador, ele tem um papel importante como coautor ou autor desse software, né? Porque, muitas vezes, ele não é quem faz o código-fonte ou quem executa ou desenvolve, como criador, propriamente dito, mas ele pode ser um idealizador. O idealizador, ele tem um papel importante aí, porque ele leva para o aluno uma questão em que ele resolve lá na frente, através do desenvolvimento desse software. Então, é importante considerar aí o orientador nesse caso, né? Ok. Então, as vantagens também que você listou para a gente é que é um procedimento rápido, sem burocracia, acho que para muitas pessoas a gente não sabe como é o procedimento e vai ser uma das perguntas que a gente vai fazer lá para frente, né? Você comprova a autoria, você tem a proteção contra a concorrência desleal, se for um produto comercializável. Uma parte importante que você comentou aqui na resposta, que vale a pena a gente explorar um pouco. Você disse que registrar um software ou fazer uma patente pode ser um critério para enquadramento e editagem de financiamento do governo federal. Você tem algum exemplo disso? Sim, no INPE não temos esse exemplo, né? Mas isso aí é um dos quesitos que o NPI coloca, que dá importância de você fazer o registro, né? Há muitos editais de financiamento do governo e para participar de projetos, você tendo um software registrado traz uma segurança do teu trabalho, do teu projeto, uma seriedade, inclusive, do teu projeto ali dentro. Então, conta-se uma avaliação melhor, conta-se ponto com isso, né? Assim como na questão das agências de fomento, né? Para você poder ter um recurso e tudo mais, também é importante você ter esse portfólio de registros, né? A área, no caso, a coordenação. Ok. E aí uma pergunta que é complicada, talvez ela tenha vários desdobramentos. Quem é o dono do software registrado? Existe um dono? Sim, o dono, na verdade, o direito de autor, ele é um direito natural que é dado ao criador do software. Então, ele tendo como provar que foi ele quem desenvolveu, através de manuscritos, através da guarda de todo o desenvolvimento que ele faz do código-fonte, ele tem na justiça como provar que ele é o autor. Então, o direito de autor está resguardado naturalmente por lei, tá certo? Agora, no caso do INPE, como ele é desenvolvido com recurso da União, né? Você tem aí a Bolsa do Aluno, você tem o vínculo dele ao programa de pós-graduação, a gente chama de titular. Então, o titular aqui é a pessoa jurídica, é o INPE. O INPE é o titular do software, mas todos os direitos de autor estão resguardados no INPE. Caso, por exemplo, você vá fazer um licenciamento desse software, exclusivo ou não exclusivo, seja lá como for esse contrato de licenciamento que você quer abrir apenas para uma pessoa, no caso da comercialização desse software, os ganhos econômicos, os royalties advindos disso, retornam para o autor, no caso o aluno, na condição de um terço, um terço, um terço. Um terço para o criador, autor, um terço para, por exemplo, a coordenação, da qual ele faz parte, um terço para a direção do INPE, né? Isso no caso de você ter um contrato com alguma empresa que desenvolva isso. Mas depende muito, se você faz uma parceria para desenvolver isso, é contado também nesse contrato o outro partícipe, né? Que aí ele participa igualmente dos resultados desse ganho econômico da comercialização. Mas como hoje em dia a gente sabe que a coisa é muito rápida
e, digamos assim, obsoletiza muito rapidamente, várias versões podem, e derivações dessa obra podem ser criadas, certo? Então, embora na lei de software diga que o software ele tem uma duração de 50 anos, isso se prescreve muito antes, entendeu? Você não tem, mas a guarda desse código-fonte você tem que fazê-lo justamente por essa questão da segurança jurídica, caso tenha algum problema com ele. Você imagine, por exemplo, um aluno que deseje fazer o registro de um software, não faça o registro de software e passe adiante. E aí a pessoa pega, faz derivações, faz coisas inadequadas no software e vai dizer que é do INPE o software. Imagina a situação grave que é você ter isso aí, por isso que é importante você registrar no nome do INPE o software, com um termo de licença de uso adequado, né? Sempre obedecendo essa licença, a licença que já existe do código original do qual ele derivou a sua obra, tá certo? Então, é importante ter esse olhar para isso. Eu acho que eu avancei muito. Não, mas eu estou olhando aqui as respostas e estou vendo quais que faltam, a gente vai e volta, não tem problema. Aí fica uma dúvida, que o que acontece, por exemplo, quando você explicou o caso de um aluno que está fazendo o trabalho dele aqui dentro, com o orientador, com os recursos da União. Mas o que acontece, por exemplo, no caso de uma parceria com uma instituição externa? O aluno, por exemplo, ele está fazendo um protótipo que envolve a Eletrobras ou a Embraer ou uma empresa. Como é que fica essa parte da propriedade? Bom, primeiro passo, a gente tem que olhar se esse desenvolvimento, que é coorientado, né, por um servidor do INPE, ele tem um projeto pelo TAP, né, que hoje está sendo lançado, né, aquele termo de projetos dentro da COGPI, se existe algum convênio, algum instrumento jurídico que regula esse desenvolvimento conjunto com essas empresas externas, entendeu? Havendo isso, a gente tem que olhar nesse contrato se existem cláusulas de propriedade intelectual. Havendo cláusulas ali, a gente vai conseguir ver quais são as obrigações e os direitos de cada um. Aí não há problema, a gente, em cima desse contrato, faz. No caso da pós-graduação, não existe, é um caso diferente. O aluno, tanto, por exemplo, o servidor pode orientar um aluno da pós-graduação da USP, certo? Como é o que está acontecendo agora na Universidade do Ceará, recentemente a gente recebeu uma demanda de lá, quanto o do próprio aluno interno aqui do INPE. Aí o tratamento é um pouco diferente, não existe um projeto de pesquisa associado a esse resultado, ok? Então, dessa forma, a gente trata através de ofícios com a direção, informando que existe um resultado, né, que precisa ser acomodado e ajustado para regularizar o direito do INPE aquele programa de computador. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, desculpe. Mas tudo isso é antes da gente pensar no registro, a gente tem que ter a formalização da parceria com essa parte de direitos No autorais caso do, das empresas. você veja bem, Rafael, a gente tem, por exemplo, o caso das agências de fomento, certo? Cada agência de fomento, ela tem a sua política de propriedade intelectual. A FAPESP tem uma, o CNPq tem outra, a CAPES tem outra. A CAPES praticamente segue a mesma política do CNPq. Então, o que diz na política do CNPq? Eles não têm interesse na titularidade, então a gente não precisa fazer um contrato. O que o CNPq quer? Que é importante porque o aluno saiba que recebe bolsa do CNPq, que ele divulgue, que ele coloque no seu Lattes o número do registro do software, o número do registro do programa de computador, para que ele contabilize isso, certo? Já a FAPESP, no caso do INPE, ele não possui um NIT independente considerado pela FAPESP. Então, ela precisa ser consultada para ver se há interesse na cotitularidade desse registro ou da patente. Então, aí você precisa fazer um contrato para atender esse. E a FAPESP, ela tem interesse nos ganhos econômicos advindos de comercialização desses ativos, ok? Então, são políticas diferentes, que é isso que a gente tem que tomar. Então, quando um aluno chegar até a gente para pedir para ser registrado um software que ele desenvolveu, a gente precisa ter um olhar para isso, para ver de onde que ele é, qual programa de fomento que ele está associado, para a gente poder avaliar. Perfeito. Eu posso Claro. fazer uma pergunta? Claro. Ok. Mas é o seguinte, não, eu entendi o negócio da empresa. Por exemplo, o INPE, por exemplo, o CAP recebe muitos alunos do CTA, por exemplo. Os institutos federais, eles já são funcionários, eles querem avançar no mestrado, doutorado, eles também são
absorvidos, eles fazem parte da CAP. E, às vezes, muitas vezes, sem bolsa, tá? Ou do CNPq, do FAPESP. Neste caso, como é que a gente prossegue? Por exemplo, tem o aluno, que é do CTA, o do Instituto Federal, o orientador, Rafael, ou o docente do INPE, do CAP. E aí, como é que a gente prossegue? A gente vai ter problema de conflito ou tem que fazer algum tipo de convênio? Não temos problema, porque assim, o CTA, ele também pertence à União, certo? Então, segundo a CJU, a nossa consultoria jurídica, ela diz que não é necessário você estabelecer um contrato entre o CTA para regrar isso tudo. Basta um ofício de direção para direção para acertar essa questão, ok? Então, não tem tantos problemas. E aí, o que acontece? A gente acionaria o NGI no CTA, que é no Comando da Aeronáutica, que é o Núcleo de Gestão da Inovação, para a gente conversar sobre essa questão. Então, a demanda vem pelo NGI do Comando da Aeronáutica para o INPE, né? E aí a gente faz todas as tratativas ali e faz, então, esse acerto com as duas instituições. Nós temos uma patente conjunta, assim, com o pessoal da área de materiais. Legal. E aí, voltando para o caso dos alunos aqui da CAP, qual é o custo para um aluno registrar o software? Muito baratinho, custa R$ 185 o depósito, né? É um pagamento único, totalmente diferente da questão da patente, como eu já disse, né? E se não houver nenhum tipo de exigência formal ou técnica sobre aquilo, é esse o valor. É muito rápido, para você ter ideia, a gente registrou 3 programas de computador a semana passada, e já nessa terça-feira, que é o dia da semana que o NPI publica a revista eletrônica, ele já emitiu um despacho de expedição do certificado de registro. Então, foi uma semana, muito rápido. Então, acho que realmente vale a pena, e eu estimulo isso entre os alunos. Legal. Estimulo o olhar cuidadoso na informação do que eles estão trabalhando. Porque, assim, nós fizemos em 2018, 2019, uma reunião com a pós-graduação e com a biblioteca para acertar algumas questões justamente sobre isso, de como que o aluno a quem ele deve procurar, né, para poder dizer, olha, eu tenho algo que me parece novo, eu gostaria que fosse analisado, no caso da patente ou no caso do registro de software. Aí ele tem que entrar, tanto o orientador quanto o aluno tem que tratar a informação com muito cuidado e o sigilo necessário, porque se é algo novo e ele divulga ou publica em artigos e tudo mais, ele perde o requisito de novidade, no caso da patente. No caso do registro de software, não. Porque o registro de software você pode fazer a qualquer tempo. Você veja, por exemplo, lá no lançamento do Cibers, o pessoal lá do CGCE, eles tiveram um pacote de 20 anos de desenvolvimento de um software, né? E a gente, por ocasião do lançamento, a gente fez o registro disso, depois de 20 anos, com todas as versões atualizadas. Okay. Esse custo que você comentou, ele é pago pelo INPE, pelo programa ou pelo aluno? É pago pelo INPE, né? Pelo INPE. Pelo INPE. Excelente. Então, mais uma razão para falar para os alunos que isso aí é apoiado e financiado pelo INPE. Sim. Aí nosso aluno fez um software, desenvolveu isso, fez o registro, que é rápido, isso é interessante, rápido a ponto de contar já, inclusive, para a defesa dele. Então, um dos produtos que o aluno pode indicar, ele pode indicar, olha, eu fiz esse software, já está registrado, não é? Fiz esse software para fazer a figura tal. Então, é mais um incentivo. Mas o aluno se forma e ele vai trabalhar no instituto de pesquisa, na universidade ou, às vezes, numa empresa. Como é que ficam os direitos dele, depois de formado, sobre esse registro? Mesmo depois dos registros, ele está amparado pela lei de direitos autorais. Então, não importa se ele é um autor, ele tem o direito dele como autor amparado pela lei de direitos autorais. Embora ele não tenha mais vínculo com o INPE, ele vai ser procurado para, caso haja qualquer questão, tanto legal quanto de ganhos econômicos ou desenvolvimento que o INPE venha a ter, ele vai ser procurado para... Por isso que é importante manter sempre o cadastro do aluno atualizado nos bancos do programa da pós-graduação. Ok, mas o direito, ele continua valendo, é um direito compartilhado, vamos dizer assim. Se a instituição quiser comercializar, procura o aluno. Se o aluno quiser comercializar também, ele tem que procurar a instituição. Ele tem que procurar. A princípio, a licença de uso, toda vez que ele for disponibilizar o código-fonte, ele tem que ter em mente que o INPE é o titular e ele deve, então, procurar sempre a COGPI, a coordenação, nós aqui da gestão, para dizer, olha, eu tenho interesse em disponibilizar esse código-fonte. Tudo bem, a gente vai orientá-lo a fazer uma licença, um termo de licença de uso não comercial sobre esse código-fonte.
sempre referenciando o INPE como titular e o número do registro na NPI. Uhum. Bom, aí também vem a próxima pergunta, é fundamentada nessa, né? Quer dizer, ele pode comer, se ele fizer uma versão derivada do software, então ele fez um software que garantiu para ele um doutorado, por exemplo, mas ele viu que tem um potencial econômico nisso e abriu uma empresa, uma consultoria e quer fazer um trabalho derivado. A pergunta, na verdade, é mais geral. Como é que a gente identifica que um trabalho derivado de software ele não é o mesmo software registrado? Não é o mesmo software? Por exemplo, eu fiz um software. Esse aluno ele ainda tem vínculo com o INPE ou não tem mais vínculo? Se Ele fez formou, abriu uma empresa e quer comercializar. não tem problema. O objetivo do Instituto é justamente o conhecimento e a disseminação desse conhecimento. Uma vez esse software estando registrado e ele tendo um termo de uso, esse aluno, quando derivar essa obra, ele vai ter que seguir os mesmos termos de uso dessa licença a qual ele associou. Porque, assim, da mesma forma, quando ele criou uma obra, ele deve ter utilizado um software livre ou um software que tinha uma licença GPL, por exemplo, né, associada a ela. E ele tem que seguir os termos daquela licença, certo? Então, ele vai seguir os termos da licença na obra dele. E, por conseguinte, aquele derivar depois que ele não tiver mais vínculo com o INPE, né? Mas aí eu acho assim, é importante o aluno ter em mente a questão da segurança jurídica. Se ele derivar uma obra a partir de uma obra do INPE, ele vai ter um campo lá na hora do peticionamento eletrônico que diz, essa obra é derivada de outra obra, ela teve um registro na NPI e ele vai ter que informar. Na hora que ele informar, o que o NPI coloca lá no manual para o usuário? Que ele consulte os detentores da obra original para ver se eles têm interesse na cotitularidade, na autoria da obra que ele está derivando. Entendeu? Entendi. Então, é importante isso. Existe um manual explicando em detalhes, inclusive, que hoje o NPI não guarda o código-fonte mais, né? Antigamente ele guardava nos bancos, você mandava o código-fonte ali imenso, né? No início do NPI era cartonado. Você imprimia todo o código-fonte, 300 folhas ali, cartonava e mandava. Isso na década de 70, 80. Depois passou para o DVD, para o CD e tal. E ele guardava isso. O NPI não guarda mais. Então, agora é tudo através do resumo hash. Então, você é um código, digamos assim, uma sentença alfanumérica que manda para lá, né? E eles arquivam assim. E o INPE e o autor estão obrigados a fazer a guarda desse código-fonte, caso seja necessário, né? Por uma questão legal, por exemplo. Entendi. Um comentário que você fez me chamou a atenção para uma pergunta que a gente não tinha pensado. O software tem que ser licenciado, tem que escolher uma GPL, uma dessas licenças do MIT ou coisa parecida. Creative Commons, pode ser uma Creative Commons também. Existe alguma flexibilidade nisso, né? Isso. A gente não diz qual licença, Rafael, justamente porque a gente precisa saber a qual licença ele derivou a obra dele, de que software, se existia uma licença, né? E aí você tem que olhar os termos daquela licença, né? Entendi. Mas geralmente a licença ela é não comercial. Os softwares do INPE tem que ser licença não comercial. Mas, por exemplo, tem mais uma questão. Se ele não quer disponibilizar o código-fonte para ninguém, e existe uma empresa interessada em licenciar, fazer uma licenciamento exclusivo, aí a gente tem que estudar essa situação. A gente tem que ver como é que pode, junto à CJU, a jurídica, se pode ser uma licença exclusiva ou não exclusiva, né? Para, por exemplo, explorar comercialmente isso. Aí teria que... É uma outra questão, né? Tá. Mas, normalmente, não é isso que ocorre. É uma dúvida que surgiu quando o Rafael estava dando exemplo de um aluno saiu, abriu a empresa. Do trabalho que ele fez no mestrado e doutorado, ele derivou um outro programa, muito mais sofisticado. Uma startup lá e tá, entendi. Isso, mas aí, negócio de cotitularidade, ele tem que pedir permissão ao INPE ou orientador? Como é que funciona? Não, ele não vai pedir permissão, ele vai informar a instituição que ele está derivando uma obra da entendi. qual ele desenvolveu quando era vinculado ao INPE. Tá. Né? Mas aí você está falando... Ele recomenda que seja feito isso, né? E que informe a qual obra está registrada no NPI, entendeu? Tá. Você tem que informar que a obra que, enquanto ele esteve vinculado aqui, é o número tal. E isso você tem que informar no peticionamento eletrônico. O NPI tem que saber disso. Você falou que ele tem que pedir, não é permissão.
se INPE quer ser cotitular da nova obra. Sim, Mas quem que normalmente, responde isso? por uma questão até ética, né? Como Olha, assim? estou derivando a sua obra, vocês têm interesse aí na obra, na titularidade? Vocês têm interesse? Não, o INPE diz, não, não temos. E aí ele toca adiante o registro como único autor. Eu sei, E mas único titular. quem responde isso? O INPE, o orientador, o programa? Eu acho que essa pergunta é trazida para o orientador que leva a coordenação e Ah, o ok. INPE decide. Ok, É uma decisão de coordenação, né? tá. Que Obrigado. é levado junto ao diretor, né? Porque eu sou representante do diretor para atuar nessas questões. Então, tem que levar esse assunto à direção para ver o que ela diz, se ela tem Tá bem. interesse ou não tem interesse. Tá. Obrigado. Ok? A próxima pergunta também ela é baseada em mais um comentário que você fez. No caso da patente, se alguém publica alguma coisa que é muito fortemente associável à patente, ele perde o direito de patentear, porque a ideia já passou para frente. Em E no domínio caso do público. software, o pessoal tem o costume de, por exemplo, faz o software e coloca no GitHub, até para uma questão de organização interna. E o GitHub sendo público, alguém pode ir lá e copiar aquele software antes do registro. Tem algum impedimento? Exatamente. Ele pode fazer isso. Aí dá um grande problema, né? Por quê? Ele vai lá, ele pode registrar no nome dele, e aí vai o INPE e registra. O que que acontece? A gente tem que provar que aquilo lá não é daquele cara, né? Que é seu. E aí, foi o que eu falei no começo, ele tem que ter todos os desenvolvimentos, os manuscritos, seja lá o que for, para comprovar que é do INPE. E aí o INPE entraria com uma ação, né? Contra aquela pessoa. Por isso que é importante o registro. O registro é muito importante ser feito, né? A qualquer tempo. Pelo que você Desde que ele falou. prove que é dele. Então, essa é a questão que preocupa. Essa pessoa colocou lá, por exemplo, lá no repositório da biblioteca, está sem registro. Porque eu já vi lá no repositório da biblioteca, tem vários códigos-fontes sem registro. Tudo bem, ele pode publicar, eu acho que essa é a questão. Mas isso não traz segurança jurídica nenhuma. Nem para o autor, nem para o INPE, né? Porque ele não tem como provar que é dele aquilo ali, né? Quer dizer, alguém mal intencionado pode, inclusive, registrar o software e acionar o INPE dizendo que o INPE está copiando o trabalho dele, porque ele registrou. Exatamente. Exatamente. É, Nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul, em uma feira que uma pesquisadora participou, que ela encontrou um software registrado dela no NPI, lá, numa banquinha vendendo com CD. Deu uma confusão tremenda. Ela teve que entrar com uma ação na justiça para dizer que ela era autora e o software estava registrado contra aquela pessoa. A gente teve um caso assim. complicado. Mas então o software pode ser publicado no GitHub, mas seria bom ter o registro primeiro, né? Seria bom, é importante ter o registro no NPI. Mas veja bem, quando a gente fala em programas de computador, eu acho que necessariamente ele teria que ter o seu modo operacional pronto, né? Tudo prontinho, né? Ele inteiro, né? Completo, né? Você não vai registrar parte de um código-fonte, você vai registrar um código-fonte inteiro, né? E operacional, né? Eu acredito, né? Então, a parte operacional não é registrada, é só o código-fonte mesmo. Né? Se você quiser, por exemplo, registrar o manual, né, de operação do software, aí você teria que entrar, por exemplo, na biblioteca do INPE, você poderia registrar, publicar, né, um manual de operação do software registrado no NPI pelo INPE, seria excelente. Mas quem faz registros desse tipo de obra, manuscritos, pela Lei de Direitos Autorais, é a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Né? Então, esse tipo de coisa é obras arquitetônicas, croquis, cinema, rádio, televisão, tudo isso. E o software. São 9 obras dentro da Lei de Direitos Autorais. E a última é o software. Que aí no software, aí no caso da Lei de Direitos Autorais, é que ampara, então, o registro no NPI. Mas só do código-fonte. Okay. Bom, e já que um aluno alguém mal intencionado poderia pegar uma cópia do software e registrar como ele, como sendo dele, a gente também tem que tomar o cuidado para, se a gente usar componentes de software desenvolvidos, criar todo como é que se diz, o rastreamento de onde veio os trechos que a gente usou, bibliotecas. Muito importante dizer isso, né? Porque você está utilizando uma fonte que não é sua, que pode estar registrada, né? E aí olhar a licença do que você está fazendo, né? Para seguir de acordo, né? Porque às vezes vocês podem copiar, podem reproduzir, ou podem repassar terceiro, pode usar para fins acadêmicos, e não pode comercializar, e você pega e comercializa aquilo. Aí você também está sujeito a sanções, né? E o aluno teria que ver, o aluno interessado teria que ver, por exemplo, se a biblioteca que ele achou no GitHub, se ela está registrada antes de usar, ou ele usa quer dizer, ele é obrigado a ver se um código aberto que ele está usando, ele é registrado?
Não, ele pode utilizar esse código-fonte, mas ele tem que tomar esse cuidado de olhar se esse registro lá existe uma licença ali, como é que foi utilizado, qual a fonte disso daí, né? Geralmente a licença mesmo que está no software já seria um indicativo, né? É um indicativo de você saber o que você pode fazer com aquilo ali, né? Ok. Porque isso é usado para antes, tanto nos softwares, nos códigos que você usa da NASA, a MIT, por exemplo, como você disse, como qualquer outro, né? Ok. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta já é um pouco mais de ordem prática. Um aluno se motivou, ele se interessou, ele quer organizar o software dele que está no GitHub para transformar em uma coisa mais ou menos autocontida que ele possa indicar. Isso é um software e eu quero fazer o registro. Por onde ele começa? Bom, primeiro, quem vai acionar tudo isso é um servidor, né? Parte do orientador informar, né? A pós-graduação, existem documentos que foram discutidos nessa reunião que eu falei há 2 anos, de como tratar a patente e o software. Então, ele vai informar a pós-graduação vai informar, e ele vai informar a pós-graduação e, concomitantemente, a coordenação a qual ele está vinculado, né? E aí vai ser mandado um processo SEI, né? Para a COGPI, Coordenação de Gestão de Projetos de Inovação, dizendo que temos um software que gostaríamos de registrar, de autoria de fulano, fulano, tanto. A vinculação desses autores é a seguinte: fulano de tal é servidor, o aluno é bolsista pós-graduação da CAPES, do CNPq, né? Aí, se for o aluno, por exemplo, quando a gente está tratando com pós-graduação, o aluno vai ter que apresentar aquele termo de aceite, né, que é feito na pós-graduação, para o programa de pós-graduação, ele apresenta aquele... É um documento que o aluno, quando ingressa na pós-graduação, ele assina, é um termo de aceite, né? Ele tem que mandar esse documento para a gente, para comprovar o vínculo dele com a instituição, tá certo? E também, a hora que a gente for olhar a data da criação do software, a gente vai olhar também o vínculo dele, quando se deu e quando a data da criação está dentro daquele período que ele estava lá, entendeu? Então, isso é importante a gente ter. E depois a gente vai conversar e eu vou passar para ele um formulário. Esse formulário tem uma série de questões. As principais são de dados pessoais, né? Nome, endereço, idade, precisa ter estado civil, porque o software, ele a família herda, quando a pessoa morre, pela lei, ela herda todo esse negócio. Né? Então, se tiver comercialização do software, ganhos econômicos, a família recebe por isso, entendeu? Então, tem todos os dados que o NPI pede que a gente precisa apresentar. E a gente respeita a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que você sabe, né? Guardando essas informações apenas para a gente, e a gente manda para o NPI. O NPI também tem esse cuidado que ele toma junto à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aí a gente tem, nesse formulário, a gente pergunta o título, a data da criação, a data da publicação, o tipo de linguagem utilizada. O algoritmo, geralmente, que o NPI pede é o SH512, para que seja feito o resumo hash do código-fonte, né? Ele apresenta o resumo hash, ele me diz se existe uma obra derivada com o registro dessa obra no NPI, né? Basicamente isso aí. E ele vai assinar para mim um termo de cessão de direitos à titularidade do INPE, autorizando o INPE a depositar no nome dele esse software, para que o INPE seja o titular. Ele assina um documento desse. Além disso, a gente tem que fazer a guarda desse código-fonte. Então, é obrigatório o aluno guardar esse software ou na nuvem, ou através de pendrive, da forma como for. O NPI recomenda lá no manual do usuário 50 anos, né? A gente sabe que não dura, né? Mas tem que guardar por qualquer questão. Eu tenho que falar isso, porque isso está lá no manual do NPI, né? Apesar de ser... As coisas, elas se renovam muito rapidamente, a gente sabe, mas a gente tem que dizer isso. E esse código-fonte, o INPE também tem que guardar. Então, o titular guarda e o autor guarda. Faz a guarda disso daí. E aí, mais pela curiosidade, você falou uma coisa aí, eu me toquei. Eu posso patentear um algoritmo de computador? Algoritmos, fórmulas matemáticas não são patenteáveis no Brasil. O software nos Estados Unidos é patenteável, no Brasil não. Então, por exemplo, eu tenho
um hardware. Eu desenvolvi um hardware, o hardware ele é patenteável, você consegue patentear, o algoritmo não. Métodos diagnósticos, métodos financeiros, matemáticos não são patenteáveis no Brasil. Mas se eu Mas, quiser por só... exemplo, Desculpa. eu utilizei um algoritmo, como a gente tem uma patente com a USP no INPE, assim, eu utilizei um algoritmo para medir o tamanho do coração de um PET, por exemplo, que é o que eu tenho usado. Eu usei imagens radiográficas para fazer isso, né? E esse algoritmo me permitiu. Então, o processo de obtenção disso daí, eu posso patentear. O algoritmo em si, não. Entendi. Entendeu? E também, se eu tiver um algoritmo, transformar ele num software conceitual, eu posso registrar o software, né? Quer dizer, o Você algoritmo não pode, fica por solto, exemplo, né? também registrar coisas em aplicativos. É bem interessante. A gente tem, por exemplo, coisas do CPTEC, né, de tempo, de previsão, que estão registradas por software, tanto em Android quanto em iOS. Então, também é interessante ficar antenado para isso. Fazer coisas para o dia a dia. Isso é um retorno muito rápido, né? Seria interessante os alunos talvez pensarem nisso. Legal. Bom, Né? nós passamos as perguntas que a gente tinha combinado, que seguem mais ou menos assim as dúvidas relacionadas a mim como coordenador, vamos dizer, né? Como é que eu tento passar para os alunos a importância e a vantagem de fazer isso? A gente gostaria agora de abrir, Vijay, e para todos os participantes, de abrir para quem tiver alguma dúvida sobre o processo, porque a gente pensa, mas às vezes não vê todos os detalhes. Então, eu gostaria que todo mundo que tiver uma dúvida, ou liga o microfone e a câmera e faz diretamente para o João Ávila, ou manda no chat para a gente, por favor. Ávila, eu acho que a gente acho que você que fez a patente do software do Pauliceia. Acho que passou O para Paulicé você. fez lá do Miguel, né? É da Karina. Da Foi assim. Karine. Então, tinha 40 mil, como é que chama? Autores. Então, cada um tem que assinar? Como é que funciona? O que nós fizemos? A gente entrou em contato com a Unifesp, porque eu acho Isso, que o momento foi feito com a Unifesp. isso. Unifesp, vocês têm interesse em registrar o software? Aí a gente tem que estabelecer um contrato, né, com a Unifesp, Ah, aquele negócio todo. A Unifesp respondeu, não, nós não temos interesse na titularidade do software. Mas, mesmo assim, a gente considerou os autores. é Durante o claro. registro, Entendi. os autores, Entendi. certo? A gente Tá, considerou todos os autores, inclusive os da Unifesp, mas ela não entrou como titular, só o tá, INPE. tá. Não, porque vai ter um caso parecido de um trabalho que nós fizemos, mas tem Santa 40. Catarina. Alô? Oi, estou ouvindo. Então, tem Federal de Santa Catarina, Federal Tecnológica do Paraná, Instituto Federal. Então, está pensando sobre esse patentear o software que a gente desenvolveu em grupo. Registrar o software. Mas aí envolveria todas essas instituições, então. Nós vamos ter que consultar essas Tá. instituições se elas têm interesse na cotitularidade do registro. Perfeito, tá bom. Porque se elas são organizações federais, não tem problema. O Ah. valor, por exemplo, o INPE, eu esqueci de dizer, Ah. o INPE tem uma tabela de retribuição que para microempresas, MEIs, pessoa física e órgãos públicos, de redução de 60% do valor da taxa. Então, se de repente entra uma empresa privada nessa parceria, a gente tem que ver como é que fica isso. Ele teria que pagar a diferença disso daí. Não, em princípio não tem empresa, só instituições públicas. A gente teria que consultar de qualquer forma, né? Legal. O registro também, Vijay, pode ser feito pela universidade, considerando o direito do INPE à titularidade também. Aí eles, da mesma forma, eles consultariam o INPE sobre isso, se o INPE tem interesse ou não na titularidade. Tá bom. A gente responderia isso. Tá bom. Bom? Olha, obrigado. Nada. Garcia, você tem alguma pergunta? Posso perguntar? Claro. Tudo bem? Tudo bem. João, eu sou do CPTEC. Há um tempo atrás eu entrei em contato com você para registrar um software. Aí, na época, você pediu para aguardar, porque o INPE estava passando por um processo de adequação, alguma coisa desse sentido. A gente estava sem orçamento, né? E só se concretizou, assim, em maio. E aí eu não podia, a gente estava com dificuldade mesmo de manter os processos que estão em trâmite no NPI, que são mais de 30 processos que a gente tem que pagar taxas de anuidade
e a gente tem prazo, que é a data de aniversário do depósito da patente, que a gente tem que obedecer. E a gente estava sem prazo. Então, a gente estava com dificuldade, a gente estava pagando isso a conta-gotas, recebendo o recurso a conta-gotas mês a mês, por ordem aqui do setor financeiro. Mas isso já está, até dezembro desse ano, a gente está em condições, né? Ah, tá bom. O caso é que depois eu não procurei você, porque eu estou desenvolvendo um software de avaliação de modelos, só que esse software está em contínuo desenvolvimento, contínua melhoria, ele parece que não tem fim. E eu queria registrar pelo menos a ideia para ficar, sei lá, para pôr no meu Lattes, que tem, eu acho que eu tenho um software. Como que eu posso fazer? Não, você pode registrar isso, você deve ter uma versão 0, aí, uma versão 1, você tem isso, né? Tenho. Você fica mexendo nela, então você fecha essa versão e registra. E depois vai fazendo os melhoramentos, pouco a pouco, e a gente, então, registra a versão atualizada dele, não tem problema. Você pode registrar quantas versões quiser no NPI. Só que eu acho assim, no caso do INPE, como a gente usa dinheiro público da União, a gente tem que ter um desenvolvimento que faça uma diferença, né, em relação à primeira versão. Então, você tem que ter um bom senso aí. Vou registrar uma versão que realmente teve uma modificação considerável na versão inicial, tá certo? Mas eu acho assim, uma versão 1, a primeira versão que você fez, você pode já solicitar registro. Não tem problema. Certo. Agora, o software ele precisa estar instalável. Qualquer pessoa que baixar precisa usá-lo, porque é um software que eu preciso adaptar no ambiente da pessoa. Não é qualquer um que pode entrar e baixar e usar, por exemplo. Sim, mas ele Entendeu? É um software que você consegue rodar ele completamente? Ele está inteiro, completo? Você consegue... Ele não tem um modo... Ele tem um modo operacional? Ele tem um modo operacional? Não tem? Ele tem um modo operacional, mas no meu ambiente, no ambiente do CPTEC, por exemplo. Em outro ambiente, não precisaria de adaptações. Não tem problema. Você pode registrar essa primeira versão e torná-lo operacional em outras plataformas, em outros sistemas, o que seria interessante. E aí, você jogaria esse software mais para o público, que essa é a intenção do INPE, né? É de disseminar conhecimento para que pessoas façam novas derivações. Esse é o objetivo da instituição. Não é segurar para si o conhecimento, mas assim disseminar, mas garantir o seu direito de autoria e de registro. Certo. Tá ok. Obrigado. Mas eu estimulo você a procurar aí e fazer junto ao seu orientador o registro. Eu não tenho mais orientador. Pode aposentar o orientador dele. Então, é o coordenador da área a qual você está vinculado, tá certo. Tá ok, obrigado. Aproveitando, Ávila, essa era uma pergunta que um colega também tinha a mesma pergunta, eu também tinha a mesma pergunta, porque existem softwares que a gente faz para resolver um problema e daqui a pouco, puxa, posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. Eu tenho um desses aí, nesse estilo que o Roberto falou, que tem, caramba, deve ter uns 8 anos, e eu não libero por quê? Porque ele funciona para mim na web. Por trás do capô, a parte operacional dele, se falar que tem que mostrar o código-fonte, eu não quero registrar, porque ele é um circo dos horrores, ele é um pesadelo absoluto, mas da parte web ele funciona. Isso é... Você registrou, mas você não vai disponibilizar o software. A questão de disponibilizar é uma questão pessoal, da área. A coordenação vai dizer, eu acho que cabe à coordenação dizer, não, a coordenação vai determinar quais softwares ela pode ou não disponibilizar. Eu acho que esse controle tem que estar dentro da coordenação, sabe, Rafael? Mas não e é aí você... entendeu? Porque é software de uso interno, mas que melhoram o quê? As questões internas de operacionalização do sistema a qual você está trabalhando, certo? Ele é de uso próprio, mas não precisa ser disponibilizado. Mas ele vai melhorar em outras questões que lá na frente vão dar o retorno que a gente espera, certo? Sobre isso. Aproveitando, e essa é uma novidade, mas talvez que afete vários alunos que estão aqui. Virou, vamos dizer, uma solução tecnológica interessante você oferecer software como serviço. Então, eu não vou dar um código-fonte que alguém vai instalar na máquina dele e vai rodar na máquina dele. Eu vou dar para ele um endereço na internet onde ele vai poder manipular esse software. Ele vai poder usar esse software à vontade. É o meu caso. Por trás, o código-fonte dele, não quero que ninguém veja, porque senão cabeças vão explodir. É muito gambiarrada. Mas pela frente, eu posso oferecer ele como serviço que uma pessoa pode ir lá e executar uma função nesse software via web. É registrável?
ela consegue fazer isso sem ter acesso ao código-fonte? Imagina, por exemplo, o Gmail. Uhum. Por trás, o Gmail tem a complexidade todinha de ler uma mensagem, colocar, colorir, dizer de quem veio e para onde vai. Por trás, a gente não vê o código-fonte, mas a gente usa ele como um serviço. A gente usa o Dropbox como serviço. Tem várias categorias diferentes. Isso é registrável, porque é um software, mas eu não tenho... O Pauliceia, por exemplo, salvo engano, Vigê, eu não posso baixar o Pauliceia e instalar na minha máquina, né? Não. É um portal web. Isso. Qualquer um pode. Exato. Então, Não vejo problema. Acho que pode. É um serviço que está prestando. E olha, eu vou falar para você, não, é um serviço que você registrou o código-fonte, tá certo? E você está disponibilizando. É uma outra forma de você estar levando ao conhecimento e ao serviço público isso, entendeu? É um retorno. Obrigado a passar. Na verdade, é um retorno de uma outra forma que você está fazendo. Né? Às vezes é uma condição tecnológica. Para ele funcionar, tem que ser na web, né? Sim. Legal. Mas Pessoal, eu acho que você pode registrar, não vejo problema nisso. Nós vamos conversar. Assim que ele ficar um pouquinho menos feio, a gente vai conversar, porque você desenvolve. É ideal você ter alguma coisa fechada também, né? Um pacote já, né? Que você tenha completo, mesmo que seja uma primeira versão, né? A gente às vezes fica assim, vou resolver o meu problema. Aí o meu problema está resolvido, mas você não... Eu até hoje não tive incentivo para fazer ele ficar bonito e útil para os outros. Agora, com registro, eu tenho, né? Sim. Porque antes, né? Pessoal, temos mais perguntas. Eu queria que vocês aproveitassem agora, porque é uma área que a gente tem uma vaga noção e o Ávila tem uma vasta experiência. Então, a gente desenvolve software como o nosso dia a dia dentro da pós-graduação. Vamos tentar tirar as dúvidas para a gente operacionalizar isso e ter o registro, ter uma contabilidade melhor, ter uma linha a mais no Lattes, são as coisas que fazem diferença no concurso. Sem dar nomes, um dos últimos concursos do INPE que tem uma pessoa que teve 4 softwares sem patente, sem registro, sem patente, listado no Lattes, e isso foi desconsiderado, porque software sem registro não contabiliza. Caso específico de um concurso. Outra coisa também, outra coisa para os alunos da CAP, colocar no Lattes um software com registro pelo INPE, conta muito para o concurso, e até para quando ele for trabalhar para uma empresa, tal, acho que tem uma grande utilidade, até também contar para CAP e INPE, é claro. Eu acho que tem pontuação quanto a isso, né? Tem. Tanto nos concursos. Então. Lembrando, tem pontuação interna no INPE também para os orientadores, porque nós somos cobrados, nós somos avaliados, para quem acha que não, todo servidor do INPE ele é avaliado pela produção dele. E essa produção inclui registro de software e patente. E eu fiz um levantamento há uns 4 anos atrás, e foi uma das razões que essa conversa a gente queria ter tido já há bastante tempo. Nós tivemos, salvo engano, fora o exemplo do Pauliceia, nós tivemos 2 softwares do Stefan registrados alguns anos atrás. De lá para cá, nada. E é uma coisa assim, puxa, ninguém é obrigado, mas é tão fácil de fazer, porque o software a gente já fez, só tem que fazer que nem eu, passar um perfume nele, o pessoal olhar ele sem se assustar muito e correr atrás da documentação. Então, pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, queria que aproveitassem a oportunidade agora, os alunos que estão aqui... Mas, Rafael, não tem problema, mesmo que fique alguma dúvida posterior a essa nossa conversa, eles podem me procurar através do e-mail e escrever essa dúvida que eu procuro responder sempre. Ok. Quando eu preparar o vídeo, eu vou colocar, o e-mail é joão.avila, avila@imp.br. Então, isso. Peço a vocês que, se tiverem alguma dúvida, alguma ideia, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a Ávila. Ok. E mais alguma pergunta, pessoal? Quem quiser ligar o microfone, a câmera ou fazer no chat. Sobre o patente do programa do Stefan, o programa é tão grande quanto as histórias dele? Ou... Se fosse, ia estar sendo registrado, analisado até hoje. É registro. Tá bom, o software brincadeira. Ele não é patenteável, né? É uma diferença que eu demorei muito tempo para entender também, do registro da patente. Parece que você pode patentear o produto que tem o software no meio, é isso, Ávila? Isso. Você, por exemplo, um software embarcado, por exemplo, né? Você, produto tem um método que não seja matemático, financeiro, nem de diagnóstico, um processo, né? E você pode patentear. Aí você, para gerar isso aí, tem que rodar um software, né? Então, você registra o software e deposita a patente.
Aí, esse produto, esse processo tem um desenho industrial inovador, registro como desenho industrial. Então, um produto ele pode ser registrado com várias coisas, como registro de desenho industrial, como marca, né? Como a marca do jogo Gaia, por exemplo, que já foi discutido, que o Kleber Nakarato me procurou para ver essa questão da marca, né? Desse jogo, que foi desenvolvido entre alunos de pós-graduação, né? A gente também, ele não procurou mais, mas procurou ano passado para ver a possibilidade. O Walter Abraão também com o Cube Design, né? Procurou para registrar marca. Então, num produto, você consegue tirar o software para rodar esse produto, o processo, dentro de um software, um método, pode ter. Você pode ter um desenho industrial, né? Que é a forma, digamos assim, plástica daquilo, né? Por exemplo, a indústria calçadícia é uma das que mais registram desenho industrial, né? Porque ela produz o desenho de um sapato, de uma sandália, de um chinelo, então ela está sempre registrando. Então, é só a forma ornamental, né? O registro social. Então, você imagina o quanto você consegue tirar, né, de um produto. Eu acho que isso é importante. O que eu queria só dizer também, que o aluno é importante, na área de computação, eu não sei se isso acontece muito, mas existem inúmeros bancos patentários internacionais que trazem o que existe de mais novo no mundo, né? Na China, no Japão, nos Estados Unidos, Europa, que é uma outra forma de busca, de pesquisa do aluno sobre determinado assunto que ele quer estudar. E que eu acho que vale a pena olhar, ver o que está sendo feito, né? E, de repente, ele está fazendo alguma coisa que ele pode se inspirar e desenvolver alguma coisa por ali. Se não me engano, o Google unifica a busca nesses sistemas, né? O Google Patents, você tem o SpaceNet, que tem um documento completo de patente na Europa, né? Depois eu posso passar o endereço desses bancos patentários para vocês aí, e aí vocês dão uma olhadinha. Legal. Nós temos uma pergunta do Adriano aqui no chat, que eu vou dividir em duas, porque eu entendi bem o que ele quer dizer. Ele quer saber se, por exemplo, se web services, que são componentes de software que uma pessoa pode usar numa aplicação, se ele podem ser feito registro. Ele pergunta se isso aplica software. O meu entendimento é que um web service ele é como se fosse um portal de uma natureza diferente. Em vez de ser um portal onde uma pessoa entra e interage, ele é um portal onde uma aplicação entra e pega uma informação. Então, eu acho que o web service pode ser registrado. O que você acha? Acho que sim, acredito que sim, mas existe associado a essa plataforma da qual ele busca essas informações alguma normativa, algum termo de uso, alguma coisa? Existe? Se existir, olha aquilo lá, sempre olhando a documentação que está associada àquilo lá, para ver se não tem nada, nenhum impeditivo, né? Mas se a gente desenvolve, por exemplo, uma ferramenta que está no meu servidor e permite a uma pessoa, por exemplo, um exemplo que deve ser parte, um componente de software que acontece muito aqui no INPE, eu vou dar uma coordenada, ele vai me dizer todas as imagens que eu tenho. Isso também, para mim, é software como serviço. Eu não estou dando para ele o código-fonte para ele instalar na máquina dele. Sim, da mesma forma que você quer fazer aquela de manter o código-fonte e gerar isso para as pessoas poderem colher, da mesma forma. Sim. Entendi. Eu acredito que sim. E a outra pergunta dele, que essa é um pouco mais complicada, eu fiquei curioso também, em relação a dados processados. Por exemplo, eu peguei um conjunto de dados da Amazônia Legal inteira, fiz um processamento super complexo e tenho essa base de dados. O dado é registrável? O dado que é fornecido pelo INPE, ele é gratuito, né? Ele está disponível lá para qualquer pessoa pegar. Você pode pegar aquilo lá e desenvolver qualquer coisa sobre ele, né? Não tem problema. E ele está dentro do INPE, ele vai registrar como um software de titularidade do INPE, né? Quer dizer, eu acho que para responder a pergunta da Adriana é o seguinte, o dado em si não, mas a plataforma de acesso ao dado sim. Que é, de novo, o caso do Pauliceia, que é um conjunto de dados existente que foi agregado, enriquecido, organizado, certo, Vijay? Registrado. Sim. E aí você registra a plataforma, mas não o dado. O dado, ele não, não, o dado não. O dado é gratuito. É você colher o dado para você fazer o desenvolvimento. Né? Ok. Pessoal, mais perguntas? Eu não sei se eu respondi a essa questão. Não, ficou claro para mim. Ela é bem específica, né? Não, isso ficou claro para mim o seguinte, registrar dado é complicado, porque você, depois que o dado está na internet, você não tem mais controle nenhum. Mas a plataforma de acesso ao dado ela é registrável, então basta você fazer uma plataforma de acesso ao dado. O Pauliceia é um exemplo bastante complicado disso, porque tem muita informação, muita organização, né? Mas, em princípio, você não está dando um link para a pessoa baixar os dados e fazer o Pauliceia dele. Você está dando
o acesso organizado através de um software que é registrado. Inclusive, você pode fazer download de dados que existem de mapas históricos de São Paulo. Então, é uma forma indireta de buscar um dado, por exemplo. São dados abertos, né, VJ? Dados abertos. Legal. Tudo bem, então, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer novamente o João Ávila pela palestra. Lembrar que ele se colocou à disposição, eu acho que quando a gente amadurecer as ideias, começar a pensar no como, ele vai poder ajudar a gente. O que eu queria motivar vocês é pensar em fazer, porque, como eu falei, é um esforço adicional pequeno em relação de alguma coisa que vocês já estão fazendo aqui na pós-graduação. Isso pode ter benefício para o INPE, para a pós-graduação e para vocês também, para o currículo de vocês. Então, novamente, agradeço a Ávila, agradeço a todos vocês. Vou encerrar o seminário e a gente se vê na semana que vem. Eu que agradeço, me coloco à disposição de vocês para o que for necessário aí, tá bom? Ok, muito obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, Ávila. Prazer em rever. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, Rafael. Até mais, DJ. Até mais, Garcia. Salve.